Olá, eu sou Fernando de Assis, aluno do sexto período do curso de Pedagogia aqui da UFRN de Ceres. Tenho 28 anos. Oi, meu nome é Annelice, eu faço o sexto período em licenciatura em Geografia aqui no SERES, né? Atualmente eu sou do grupo de pesquisa CMA. Oi, eu sou Arthur William, faço História, licenciatura, sou do segundo período do curso. Bom dia, meu nome é Letícia, eu sou aluna do curso de licenciatura em Matemática. Olá, eu sou Leandro Cavalcante, eu sou professor do Departamento de Geografia aqui do SERES e sou licenciado em Geografia, com mestrado e doutorado em Geografia, minha formação foi toda nessa área e já atuo na docência desde os meus 21, 22 anos. Olá, gente, eu sou a professora Maria Aparecida Vieira de Melo, sou doutora em Educação pela UFRB, mestra em Educação, Culturas e Identidades pela Fundagem UFRPE e sou pedagoga pela Universidade Federal de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco. Olá a todos e todas, eu me chamo Airã Borges de Oliveira e eu sou professora de História Antiga no Departamento de História da UFRN, no campus SERES, que fica no interior do estado, né? Quem ou o que te inspirou a cursar licenciatura? Minha inspiração para a licenciatura tem diversos fatores, né? Mas eu acho que um dos principais é que na minha família existem diversas professoras e, além disso, eu também vejo na licenciatura e principalmente na educação uma forma muito significativa de causar alguma mudança social, principalmente na minha comunidade, no bairro, no âmbito. Bom, eu cresci numa casa com 8 mulheres, que são a minha tia e as minhas primas, e todas elas eram professoras. Professoras não de geografia, mas de português, todas de português e de redação. E isso me inspirou muito quando eu quis escolher, né, minha carreira. E também uma professora minha chamada Ana Beatriz, minha professora de geografia, que me inspirou muito a escolher fazer geografia aqui no SERES, principalmente pelas questões do semiárido e pela vivência do SERES em si. Rapaz, isso é uma pergunta interessante porque a licenciatura está muito entranhada com o SERES em si, por que parece a pergunta, porque eu tive um professor que estudou aqui no SERES, ele foi um professor durante o ensino fundamental e ensino médio de História, e muita coisa do que ele fazia, muita coisa da dinâmica dele, de sala de aula, me cativou bastante. Eu sempre gostei muito de ensinar. Tipo, desde novinho eu gosto muito de ensinar as pessoas que têm dificuldade em certos conteúdos. Tinham professores que me inspiravam, muito professoras, e eu me via mais ou menos também no espaço da sala de aula, e foi apenas a partir do curso de licenciatura, porque de fato a gente entende o que é ser um professor, entende o papel da docência e entende o papel da educação. Durante o curso de licenciatura a gente teve algumas experiências em escolas que eu acho que foi fundamental na minha experiência. Não foram nem as atividades, o conteúdo, o conhecimento teórico acumulado em sala de aula na universidade, mas sim as experiências que a gente teve nas escolas. Eu acho que esse foi o grande diferencial, que é quando a gente se coloca naquela posição de docente para aprender, para ensinar, para ter trocas, e quando a gente percebe de fato o que é ser um professor. Por incrível que pareça, não foram eventos políticos que me motivaram, mas a boa, persistente, consistente educação histórico-escolar como um trabalho de base. Hoje eu percebo que a prática das minhas professoras antigas podem ser definidas como um trabalho de base que elas fizeram em mim, em nós, né? De olhar para a nossa realidade e mostrar para a gente que a educação é aquilo que expande a nossa visão de mundo e as nossas fronteiras. Por mais que eu não saísse do meu município, que minha família não tivesse recursos, mas eu podia aí, de certa maneira, então, voar a partir dos textos. O que é necessário para ser um bom professor/professora? Inicialmente é ter vontade, é ter paixão pelo conhecimento, porque o conhecimento ele é poder, ele transforma. E a partir do momento que a gente adquire o conhecimento no nosso processo formativo, ele vai sendo habilitado mais ainda quando nós estamos na ação, né? Como eu acabei de mencionar, todas as minhas experiências pedagógicas em sala de aula me proporcionaram para que eu fosse desenvolvendo a expertise no processo de ensino-aprendizagem, porque esse movimento ele é indissociável, uma vez que quem ensina aprende ao ensinar e também quem aprende ensina ao aprender. Então esse processo recíproco da tríade que se consubstancia e se alicerça entre professor, aluno e conhecimento favorece para que a gente possa, de fato,
viver a essência indissociável da teoria com a prática. Para ser um bom professor, professora, primeiro tem que ter responsabilidade. Ser professor exige um ato de responsabilidade para com o outro, para com os sujeitos em processo de aprendizagem. Ser um bom professor é importante entender o papel político que nós docentes exercemos. Ser um professor no Brasil, na atual conjuntura, é um ato político, um ato de resistência. E a gente tem que entender que a partir da nossa prática docente, nós podemos mudar vidas e fazer da educação um instrumento de libertação. Você precisa ter afetividade e saber que a educação é feita de afetos, de trocas, de encontro, de diálogo de saberes, de compartilhamento de experiências. Não existe educação sem amor e não existe um bom professor sem amar o que faz e sem entender o papel político, transformador e afetivo que está inserido no processo de educação. Nesse sentido, acho que ser um bom professor ou uma boa professora é estar atenta para a formação cidadã que as diversas áreas de saber envolvem ou devem ter como objetivo final. Então, assim, mais do que querer que meu aluno de história reproduza datas corretamente, contextualize fenômenos históricos, eu quero que ele ou ela seja capaz de compreender a importância daquele tema para ele entender o mundo que está à sua volta, para que ela se entenda parte como um agente histórico de um processo histórico que está em curso. Então, eu não gostaria que nas minhas aulas os meus alunos achassem que eles são reprodutores e que estudar história para isso ou que ensinar história para isso, reproduzir o passado. Mas é entender que o estudo da história e, portanto, o seu ensino, né, o ensino da história, ele tem a ver com, de fato, conhecer elementos do passado, mas tendo em vista a construção de futuros melhores, presentes melhores e futuros melhores, né? Então, nesse sentido, acho que ser bom professor é isso, é estar antenado de que a gente não está querendo construir ou formar mini historiadoras. Mas que a gente quer, de fato, contribuir para a formação crítica de novos cidadãos e cidadãs. Até o momento, a licenciatura atende às suas expectativas? Tem sim. O curso ele é muito rico. A gente chega no curso de pedagogia, que é o meu caso, com uma visão e ao longo do curso essa visão ela vai se ampliando. Você vai vendo como são diversas as possibilidades, diversos os caminhos e como é possível, né, fazer diversas transformações a partir do curso, a partir da prática pedagógica, né, da licenciatura. Sim, e na verdade eu acredito que tenha superado minhas expectativas, porque eu acho que até a professora pode dizer que quando a gente escolhe fazer licenciatura, a gente é muito julgado pela sociedade, principalmente pela questão monetária, né? Que as pessoas acham que você escolher uma profissão para você só tem a ver com dinheiro e basicamente isso, né? E eu vejo que aqui no SERES as pessoas não enxergam a licenciatura dessa forma. Nós somos vistos como profissionais e com potencialidades, principalmente no quesito que eu estou inserido, né? De estar participando de um grupo de pesquisa. Então eu acho que isso valoriza muito mais a nossa formação enquanto docente. Bom, com certeza, né? Em 2007 eu iniciei a minha licenciatura em pedagogia e diante de todo o meu processo formativo, ele me favoreceu para eu compreender um universo complexo que é a educação. E uma das essências do curso de licenciatura em pedagogia é a polivalência. Então, com a polivalência no curso, me possibilitou atuar na educação infantil, me possibilitou atuar na educação de jovens e adultos e idosos. Também atuei no ensino fundamental normal, no ensino fundamental dos anos iniciais, na educação à distância, né? Eu tenho 10 anos de experiência enquanto colaboradora da Universidade Aberta do Brasil e agora também aproximadamente 10 anos que eu estou atuando no ensino superior. Então, tudo que eu vivenciei enquanto aprendiz do curso de pedagogia do Interregno de 2007 a 2010, eu tenho vivenciado na tríade que eu exerço no ensino, na pesquisa e na extensão, hoje enquanto professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De que forma os museus contribuem para a educação? O museu, em conjunto com a escola, enquanto uma instituição de memória, de guarda de memória, ele tem um papel fundamental na educação acadêmica dessas futuras gerações, mas também como espaço de reflexão de quem nós somos, né?
A ideia de um passado, de um museu histórico, por exemplo, ou arqueológico, que serve como repositório para guardar a verdade dos fatos, é uma ideia que já está ultrapassada há muito tempo. Eu não sou museóloga, mas por trabalhar com cultura material, por trabalhar com documentações que em geral estão nos museus, a gente percebe que em termos teóricos, metodológicos, essa visão do espaço museológico já foi ultrapassada há muito tempo, né? Muito mais lá do século XIX, do século XX, que agora. E esses processos formativos, eles nos promovem a adquirir conhecimento através das práticas cotidianas e dos rastros que ficaram na história, né? Dos fatos e dos arquétipos que lá estão postos, que é inclusive para a gente desconstruir a visão de que museu só tem coisa velha, coisa que não presta. Não, de forma alguma. E aí no museu a gente pode ter um diálogo interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, a gente, a partir do contato com as peças, com a história, com a memória, perceber quem nós somos e poder também utilizar nas nossas disciplinas, nos nossos componentes curriculares, elementos que podem ter diálogo direto com o museu e com a educação museal. E de modo que eu entendo que o museu hoje, ele é um espaço para que a gente possa ver a sociedade tal como ela é. E ela é diversa, ela é plural, então ele não precisa ser um espaço para a construção de uma cultura de elite, uma cultura letrada. Ele deve ser um espaço onde a sociedade se vê na sua diversidade.